O sol nascia sobre o sertão baiano como uma lâmina de fogo cortando o horizonte. A terra rachada refletia a luz em tons de cobre e poeira, e o ar já trazia o peso do calor antes mesmo das 7 da manhã. A seca daquele ano parecia mais cruel que todas as anteriores. Nem as rezas, nem as promessas, nem as procissões tinham sido capazes de trazer de volta a chuva. Os rios haviam se transformado em veios secos de barro duro, e até o vento parecia soprar cansado, carregando apenas o cheiro amargo da sobrevivência. Entre as casas de barro e palha do pequeno arraial de São José do Cedro, uma figura feminina caminhava lentamente, equilibrando sobre a cabeça uma bilha de barro. O corpo magro e o passo firme denunciavam o cansaço de quem já lutara muito contra o tempo, contra a fome e contra a própria sorte. Chamava-se Isabel, mas o povo do sertão a conhecia por outro nome, Chá Isabel. Ninguém sabia ao certo de onde vinha o apelido. Uns diziam que vinha do árabe, por causa dos traços exóticos e dos olhos escuros e profundos. Outros acreditavam que Chá era apenas uma corruptela de santa, pois Isabel era conhecida por curar com as mãos e rezar com uma fé que estremecia até os mais céticos. Tinha 32 anos, mas o sol do sertão a fazia parecer mais velha. A pele queimada, o rosto marcado, o olhar que parecia carregar o peso de 1000 histórias. Isabel era filha de Antônio Ventura, tropeiro morto num acidente de boiada, e de Dona Jacinta, uma rezadeira famosa na região. Crescera entre ervas, orações e o som distante dos aboios que vinham do pasto. Desde menina, aprendera a escutar os sinais da terra, a ler o céu e a entender os silêncios do vento, dons que o povo simples chamava de sabedoria divina. Mas o que ninguém sabia era o quanto Isabel temia o dom que carregava. Naquela manhã, o vento soprou diferente. Trazia um farfalhar estranho, um presságio. Isabel parou à beira do poço, olhou o horizonte e sentiu o arrepio percorrer-lhe a espinha. Era um chamado, uma sensação que ela conhecia bem. O sertão, quando ia sangrar, avisava. E ela sabia, algo grande estava para acontecer. Mãe Isabel, gritou uma voz infantil. Era Maria, uma menina de 10 anos, sua afilhada. Mãe Isabel, o João Benedito chegou. Isabel virou-se rapidamente. O nome bastou para que o coração dela disparasse. João Benedito, o vaqueiro de olhar sereno e sorriso tímido que partira meses atrás em busca de trabalho no Engenho Novo, em Pernambuco. Prometera voltar antes das chuvas. Mas as chuvas não vieram, e ele tampouco. Onde ele tá, menina? Perguntou Isabel, largando a bilha com as mãos trêmulas. Tá lá na venda de seu Damião. Veio com uns homens a cavalo. Disse que queria lhe ver. Isabel respirou fundo. Endireitou o lenço que cobria a cabeça, limpou as mãos no vestido gasto e seguiu o caminho de terra batida. Cada passo fazia o coração bater mais forte. Não sabia o que doía mais, a saudade acumulada ou o medo de descobrir o motivo da volta repentina. Quando chegou à venda, viu João Benedito sentado na sombra, o chapéu de couro jogado ao lado e o rosto coberto de poeira. Estava mais magro, mais sombrio. Havia nele um cansaço que não era só físico. Ao vê-la, levantou-se de súbito e os olhos se encontraram como se o tempo parasse. Isabel, disse ele com a voz rouca. Pensei que tinha se esquecido do caminho, respondeu ela, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele sorriu de leve. Do caminho nunca, mas o destino, esse me enrolou. Sentaram-se num canto longe dos ouvidos curiosos. João contou o que vira no Engenho Novo. Homens armados, trabalhadores tratados como bichos e a seca empurrando os sertanejos para o desespero. Falou de coronéis que tomavam terras, de jagunços que matavam em nome da lei e de padres que trocavam bênçãos por moedas. Disse que vira um homem ser enforcado por roubar um pedaço de pão e que no meio daquele inferno ouvira falar de um movimento de libertação que crescia nos sertões do norte. Homens e mulheres que falavam de justiça, de partilha, de um novo tempo. Dizem que chamam de Revolta do Sol Vermelho, disse João. Um bando que jura que a terra deve pertencer a quem nela trabalha. Estão crescendo, Isabel. E acho que é só questão de tempo até o cedro ser engolido nessa onda. Isabel ficou em silêncio. Já ouvira rumores parecidos. E sabia que quando o sertão se revoltava, o sangue vinha junto. Naquela noite, o vento mudou outra vez. As nuvens pesavam no céu como pedras negras. Isabel não conseguiu dormir. Saiu da casa e foi até o terreiro. Olhou o horizonte e viu algo que lhe gelou o coração. 3 estrelas alinhadas sobre a serra. Sinal de morte, segundo os antigos. Ao amanhecer,
um cavaleiro chegou ao arraial com notícias ruins. O coronel Antenor Brandão, dono das terras vizinhas, havia mandado tomar o poço d'água do Cedro. Dizia que, por direito, toda a água da região lhe pertencia. Quem resistisse seria punido. O povo se reuniu em desespero. João Benedito tomou a palavra. Se a gente ceder, morre de sede. Se resistir, morre de bala. Mas morrer calado eu não morro. As palavras dele incendiaram corações. E foi nesse instante que Isabel percebeu. O destino estava se movendo. Algo inevitável se aproximava, e ela, gostasse ou não, estava no centro disso. Nos dias seguintes, o clima ficou tenso. Os jagunços do coronel começaram a rondar o vilarejo. Isabel, em suas orações, via presságios cada vez mais sombrios. Sangue na terra, fogo nas casas, o som distante de gritos e cavalos. João organizou uma pequena resistência. Homens com foices, paus e coragem. Mulheres escondendo água e mantimentos. Era o sertão em pé, pela dignidade. Mas o destino é traiçoeiro. Na madrugada de 2 de agosto de 1889, o ataque veio. O chão tremia com o galope dos cavalos. As tochas rasgavam a escuridão. O fogo se espalhou rapidamente pelas casas de palha. O ar cheirava a pólvora e desespero. João lutava na linha de frente, enquanto Isabel corria entre as chamas tentando salvar os feridos. — Isabel, foge! Gritou João, empurrando-a para trás de um muro em ruínas. — Eles estão vindo por todos os lados. — Eu não vou sem você! Gritou ela com lágrimas nos olhos. — Vai! Insistiu ele. — Se ficarmos, morremos os dois. Um estampido cortou o ar. O corpo de João cambaleou. Isabel gritou, correu até ele, mas os homens já avançavam. O sangue escorria entre os dedos dela, quente, misturado à cinza e à lama. João ainda conseguiu sussurrar. — Promete que vive por nós. E caiu. A partir dali, tudo se tornou fumaça e silêncio. Quando o dia amanheceu, São José do Cedro era apenas um amontoado de cinzas. Os corpos jaziam entre os escombros. Os poucos sobreviventes vagavam sem rumo. E Isabel, ferida e enlouquecida pela dor, desapareceu nas veredas, levando apenas um rosário e o lenço ensanguentado de João Benedito. Dizem que ela vagou por semanas, falando com o vento, rezando pelos mortos. Outros juram que a viram em Canudos, ao lado dos seguidores de Antônio Conselheiro. Há quem diga que se tornou uma espécie de santa errante, curando feridos e profetizando tragédias. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Mas o nome dela ecoou pelas vilas e fazendas, misturado ao medo e à devoção. Chá Isabel, a mulher que sobreviveu ao fogo, a santa das cinzas, a última voz de um sertão que se recusava a morrer. Se você quer descobrir o destino de Isabel, sua ligação com Canudos e o segredo que ela carrega após o massacre, não perca a parte 2. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe essa história para que o nome de Chá Isabel nunca se perca nas areias do tempo. O tempo passou. Mas no sertão o tempo não cura, ele conserva. Como a terra seca que guarda o sangue sob a poeira, o sertão conserva a dor, o medo, a fé e a memória dos que se foram. Diziam que Canudos tinha acabado, que o exército varreu até a última pedra. Mas a verdade é que nenhum fogo consegue queimar uma ideia. E nas encruzilhadas do Nordeste, o nome Chá Isabel começou a ser sussurrado novamente. Primeiro nas bocas das viúvas, depois nas rezas das beatas. E por fim, nas canções dos cantadores que levavam a história de vila em vila. 5 anos depois da queda de Canudos, o sertão ainda ardia em lembranças. A república se firmava à força, e os coronéis retomavam suas terras, impondo medo e impostos aos sobreviventes. Mas algo estranho começou a acontecer nas redondezas de Monte Santo. Curas inexplicáveis, tempestades repentinas, colheitas que floresciam onde antes só havia pó. Foi ela, diziam os mais velhos. A Santa das Cinzas voltou. Certa noite, um vaqueiro chamado Severino das Dores jurou ter visto uma mulher atravessar o campo, iluminada apenas pela lua. Andava descalça com um lenço vermelho no pescoço e um rosário na mão. Ele tentou se aproximar, mas o vento soprou forte e a mulher desapareceu entre as cactáceas, deixando atrás de si o cheiro de jasmim e fumaça. Dias depois, Severino adoeceu com febre. Sonhou com a mesma mulher que lhe dizia: a fé cura o corpo, mas a verdade cura a alma. Ao acordar, estava curado. Desde então, o povo começou a subir a serra onde ele a vira, levando velas, flores e promessas. E ali, nasceu a ermida de Chá Isabel, construída com as próprias mãos do povo. Em 1901,
um repórter do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro chegou à região para investigar os milagres do sertão. Anotou em seu caderno: os camponeses falam de uma mulher que aparece em noites de lua cheia. Dizem que cura feridas e anuncia chuvas. Chamam-na de Chá Isabel. Alguns afirmam tê-la tocado. Outros dizem que ela não tem sombra. Ninguém sabe onde mora, nem de onde vem. O repórter nunca publicou a matéria. Desapareceu antes de voltar à capital. Dias depois, encontraram apenas seu chapéu e o caderno enterrado na areia. Na última página havia escrito: ela sorriu. E o vento parou. Desde então, a lenda se espalhou de forma incontrolável. Nas feiras de Juazeiro, os cegos cantavam: lá vem Chá Isabel, de vestido rasgado, com o rosário na mão e o olhar encantado. Onde pisa, brota flor, onde fala, vem trovão, santa viva do sertão. Mas nem todos viam a aparição com fé. Os padres locais começaram a se incomodar. A igreja dizia que não havia lugar para novas santas sem bênção do Vaticano. Os coronéis temiam que a lenda reacendesse rebeliões como a de Canudos. Foi quando surgiram os cadernos de Isabel. Em 1902, um menino encontrou, dentro de uma caverna perto de Uauá, um embrulho de pano vermelho. Dentro havia folhas amareladas com palavras escritas em letra firme e simples. Eram orações, preces e profecias. Entre elas, uma frase chamava a atenção: quando o homem esquecer que veio do barro, o barro o engolirá de novo. As páginas falavam de uma terra futura, onde os pobres seriam reis e os rios voltariam a correr. Falavam também de uma mulher que renasceria das cinzas para lembrar aos homens o preço da fé. Os fiéis chamaram o manuscrito de Evangelho das Cinzas. A igreja o considerou heresia, mas o povo acreditou. No ano de 1905, uma seca terrível assolou o sertão. Os rios sumiram, o gado morreu, e o povo começou a abandonar as vilas. Foi então que, certa tarde, um grupo de retirantes chegou à Serra do Catolé e encontrou, sob a sombra de um juazeiro, uma mulher idosa, de olhar sereno e voz mansa. Não tenham medo, meus filhos, disse ela. A chuva vem, mas antes dela vem o vento. Ninguém sabia quem era. Mas quando um dos homens perguntou seu nome, ela respondeu: eu fui Isabel. Hoje sou só o que sobrou do fogo. Naquela noite, as nuvens se juntaram no céu. Relâmpagos cortaram o horizonte. E pela primeira vez em anos a chuva caiu sobre o sertão. Na manhã seguinte, a mulher havia desaparecido. Mas sobre a pedra onde estivera sentada, havia gravado com carvão: Chá Isabel esteve aqui. A notícia se espalhou como um rastro de pólvora. Milhares de sertanejos começaram a peregrinar para a Serra do Catolé, deixando ofertas e promessas. Os coronéis se alarmaram. A igreja mandou padres para conter o fanatismo. Um deles, Padre Maurício, tentou proibir as romarias. Durante um sermão inflamado, gritou do púlpito: essa mulher é obra do demônio! As cinzas não purificam, elas amaldiçoam. Mas naquela mesma noite, um vento forte varreu a igreja. As velas se apagaram sozinhas. E quando o padre foi acender novamente, encontrou no altar uma pequena pedra preta com uma inscrição: Deus não se apaga. No dia seguinte, o padre deixou a vila sem explicar o motivo. Nunca mais se soube dele. Em 1910, um grupo de romeiros subia a serra para pagar promessas quando avistou uma figura sentada à beira do penhasco. Era uma mulher de cabelos brancos, envolta num manto de linho grosso. Parecia muito velha, mas seus olhos brilhavam como os de uma criança. Mãe Isabel! Gritaram. Ela sorriu, fez o sinal da cruz e disse: eu não sou mais carne, sou lembrança. Mas enquanto houver fé, eu caminho entre vocês. Um dos homens perguntou se ela voltaria. Eu nunca fui embora, respondeu. Só mudo de forma, como o vento. Então, levantou-se, olhou o horizonte e começou a andar em direção ao pôr do sol. O povo correu atrás, mas uma nuvem de poeira se ergueu e, quando se dissipou, ela havia desaparecido. No chão, restava apenas o lenço vermelho, limpo, como novo. Os romeiros o guardaram como relíquia. E sobre a pedra onde ela estivera, brotou uma flor branca, que o povo chamou de Flor das Cinzas. Com o passar das décadas, a lenda se fortaleceu. Em cada vila, alguém dizia ter sido curado por Chá Isabel. Em cada geração, uma mulher nascia com o mesmo nome, o mesmo olhar, o mesmo dom de sentir o vento. Alguns afirmavam que o espírito dela passava de corpo em corpo, uma chama que o sertão mantinha acesa, para que ninguém esquecesse o que aconteceu em Canudos. Na década de 1930,
um historiador tentou desvendar o mito. Viajou pelas antigas rotas, recolheu testemunhos, estudou os manuscritos. No final de seu livro, escreveu: "Não importa se Shah Isabel existiu como pessoa ou como símbolo. O fato é que no coração do povo ela vive. E enquanto viver, o sertão terá memória." Hoje, mais de um século depois, há quem diga que, nas madrugadas frias, o vento do Nordeste ainda traz um murmúrio distante. Eu prometi viver. Por nós. E quando o trovão ecoa entre as serras, o povo responde em coro: Shah Isabel, Santa das Cinzas, luz que o fogo não apagou. Em 2025, uma pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, doutora Lígia Ventura, bisneta de um dos sobreviventes de São José do Cedro, encontrou nos arquivos do Museu de Juazeiro uma caixa antiga. Dentro havia um lenço vermelho e um rosário queimado. Junto deles, um bilhete amarelado com uma caligrafia antiga. A fé é o que resta quando tudo vira cinza. O DNA do tecido, segundo os exames, era humano, impregnado de suor, terra e sangue. Mas ninguém conseguiu determinar a origem. A pesquisadora, emocionada, levou a peça até o sertão e deixou-a na ermida de Shah Isabel, onde ainda hoje os romeiros acendem velas, cantam e rezam diante da imagem da mulher que sobreviveu à morte. Ao cair da noite, o vento soprou forte e uma das velas acendeu sozinha. Ninguém conseguiu explicar, mas os devotos sorriram. É ela, disseram. Shah Isabel voltou. Se essa história tocou você, compartilhe a lenda de Shah Isabel, a mulher que enfrentou o fogo, a fé e o esquecimento. Inscreva-se, deixe seu like e ajude a manter viva a memória do sertão, onde até as cinzas sabem contar histórias. O sertão não sepulta seus mortos. Ele os engole e, às vezes, os devolve em forma de lenda. Depois do incêndio de São José do Cedro, o vento levou as cinzas por léguas de terra rachada. Dias se passaram sem que ninguém visse sinal de vida, até que, certa manhã, um grupo de tropeiros encontrou à beira de um riacho seco uma mulher caída entre espinhos e barro. Estava coberta de fuligem, os cabelos emaranhados, o olhar perdido. Nas mãos, segurava um rosário quebrado e um pedaço de pano vermelho manchado de sangue. "É uma alma viva?" murmurou um dos homens. "Viva ou morta, o sertão decide", respondeu outro. Levaram-na até um acampamento improvisado. Deram-lhe água e abrigo. Ninguém sabia seu nome até que, ao cair da noite, ela murmurou entre delírios: "João, Benedito, o mais velho dos tropeiros." Um homem chamado seu Aureliano olhou para ela e disse baixinho: "Essa é a Shah Isabel, a do Cedro. Dizem que viu o inferno e voltou." Durante dias, ela permaneceu entre a febre e o silêncio. Quando enfim abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o céu estrelado, o mesmo céu que vira naquela noite maldita. Tentou levantar-se, mas o corpo não obedecia. Aureliano aproximou-se. "Fique quieta, moça." A terra ainda não esqueceu o fogo. Ela olhou ao redor. O sertão parecia outro. As veredas que conhecia haviam se tornado ruínas. O silêncio pesava como pedra. O arraial. Sussurrou: "O cedro acabou?" Aureliano baixou a cabeça. Ficou só cinza e lembrança. Quem escapou, correu. O resto, Deus levou. Isabel fechou os olhos. Por dentro, sentiu-se quebrar em 1000 pedaços. A imagem de João Benedito caindo em seus braços voltava como um punhal. Mas junto à dor crescia um sentimento novo. A certeza de que ainda tinha algo a cumprir. João pedira que ela vivesse. E viver naquele sertão era um ato de resistência. Nos dias seguintes começou a recuperar as forças. Ajudava nas tarefas do acampamento, curava feridas, preparava chás com ervas que encontrava pelo caminho. Os tropeiros a olhavam com respeito e medo. Havia nela uma calma que intimidava. À noite, sentava-se diante da fogueira e falava com o vento, como se ouvisse vozes que os outros não ouviam. "A senhora fala com quem, Shah Isabel?" perguntou um dos homens. "Com quem ainda não foi", respondeu ela. "O sertão tem alma, e ela me escuta." Certa tarde, enquanto o grupo descansava, um viajante chegou trazendo notícias de longe. Disse que, nas bandas de canudos, surgira um homem chamado Antônio Conselheiro, que pregava a chegada de um novo tempo. Falava de igualdade, de fé, de libertação do jugo dos coronéis. Gente de todo o sertão estava indo para lá, deixando suas terras e suas misérias para se juntar ao Arraial Santo. "Dizem que o conselheiro cura com as palavras", contou o homem. "Que o povo dele não teme a morte, porque acredita que o reino de Deus está chegando." Isabel ouviu em silêncio. Aquilo acendeu algo dentro dela.
Talvez, pensou, ali estivesse o sentido da promessa que fizera a João. Se o mundo estava queimando, talvez houvesse um lugar onde a fé ainda tivesse valor. Na manhã seguinte, despediu-se dos tropeiros. Aureliano tentou convencê-la a ficar, mas ela respondeu com serenidade: eu tenho de ir. O vento me chama para onde o sol nasce, e partiu sozinha, com o rosário de um lado e o lenço vermelho de João do outro. A jornada até Canudos foi uma travessia pelo inferno. Dias sem água, noites frias, animais mortos pelo caminho. Isabel seguia guiada pelo instinto, rezando baixinho, sustentada por uma fé que ela mesma não compreendia. Por vezes, sonhava com João. Ele aparecia em meio à neblina, sorrindo, e dizia: anda, Isabel. O deserto é só o começo. Depois de quase 2 semanas, avistou ao longe um brilho estranho. Fogueiras tremeluzindo na encosta do vale. Era Canudos. Um mar de barracas, cruzes e bandeiras improvisadas. Homens e mulheres de todas as partes do sertão se amontoavam ali, rostos marcados pela seca, mas iluminados por esperança. Ao entrar no arraial, foi recebida por um coro de vozes que rezava: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que sofrem. Isabel chorou. Havia tanto sofrimento ali, mas também algo que nunca sentira antes: pertencimento. Logo encontrou abrigo com um grupo de mulheres que cuidava dos enfermos. Aprendeu o modo de vida do arraial: partilha, oração, trabalho. Tudo era de todos. Ninguém mandava em ninguém, apenas o conselheiro, que pregava nas tardes de domingo diante da multidão. A primeira vez que o viu, Isabel ficou paralisada. Antônio Conselheiro tinha olhos profundos e barba longa, um semblante de santo ou louco. Falava com voz firme que ecoava pelos vales. O império dos homens é feito de injustiça, mas o império de Deus nascerá das cinzas dos humildes. Quando os olhos dele encontraram os dela, houve silêncio, como se o tempo parasse. Depois do sermão, ele se aproximou. Tu és a mulher que sobreviveu ao fogo, não és? Perguntou sem titubear. Sou só uma errante, respondeu Isabel, baixando o olhar. Errante ou escolhida, o sertão sabe quem carrega a luz. Fica conosco, filha. Aqui tua dor pode virar esperança. E assim, Isabel tornou-se parte do povo de Canudos. Os meses se passaram. O arraial cresceu como um milagre no deserto. 10, 20, 100 mil famílias. Gente de toda parte. Ex-escravos, lavradores, beatas, cangaceiros convertidos. Todos sob o mesmo ideal: viver sem patrão, sem coronel, sem medo. Isabel se destacou por seu dom de curar. Com rezas, benzeduras e ervas, aliviava dores que nem os médicos do exército sabiam nomear. As crianças a chamavam de Mãe das Almas, e logo o povo começou a chamá-la de Santa das Cinzas. Mas nem todos viam isso com bons olhos. Alguns líderes do arraial começaram a desconfiar da mulher misteriosa que viera de terras queimadas. Ela fala com o vento, murmuravam. Diz que ouve os mortos. Certa noite, Isabel teve um sonho. Via o arraial em chamas, homens de farda cercando as casas, e uma cruz negra caindo do alto da serra. Acordou suando, o coração disparado. Procurou o conselheiro e contou o que vira. Ele ouviu em silêncio, depois respondeu: Deus às vezes mostra o que não podemos mudar, apenas suportar. Mas a visão é um aviso. Prepara teu povo, filha. O inimigo já está a caminho, e ele estava. Do litoral, o governo mandara notícias. Canudos era uma ameaça. Diziam que o conselheiro queria derrubar a república. Inventaram mentiras, espalharam medo. E assim, tropas armadas começaram a marchar rumo ao sertão. Quando os primeiros soldados chegaram às margens do Vazabarris, o sol ardia como nunca. Isabel viu os homens de farda brilhante, os canhões reluzindo sob o calor, e sentiu o mesmo arrepio que tivera antes do incêndio de São José do Cedro. O mesmo cheiro de pólvora, o mesmo presságio de morte. A guerra começou. As balas rasgavam o ar como demônios invisíveis. O povo de Canudos, com paus, facões e fé, resistia. Isabel corria entre os feridos, improvisando curativos, rezando, cantando hinos para acalmar os moribundos. A senhora é santa, gritavam as mulheres. Onde Isabel toca, a dor se cala. Mas ela sabia que não era milagre. Era desespero. Dias viraram semanas. As batalhas se sucediam. Cada vitória do povo vinha acompanhada de perdas terríveis. E a cada noite, Isabel sonhava com João Benedito, chamando-a do outro lado da escuridão. Falta pouco, Isabel. Falta pouco para entender o porquê.
Quando o quarto ataque começou, o exército veio com força total. Canhões, metralhas, centenas de homens. O chão tremia como se o próprio inferno subisse à superfície. As casas desabavam, as fogueiras se apagavam. O povo rezava, chorava, lutava até o último sopro. Isabel viu o conselheiro cair de joelhos diante da igreja, murmurando: Deus não abandona o justo, mesmo quando o justo cai. Ela correu para ajudá-lo, mas uma explosão a lançou longe. O som ensurdecedor silenciou tudo. Quando recobrou os sentidos, o céu estava vermelho. Chamas devoravam o arraial. O corpo do conselheiro jazia entre escombros. Os soldados avançavam, queimando tudo. Isabel, ferida, rastejou até o alto da colina. Olhou para baixo e viu o que restava de Canudos. Um mar de fogo e fé destruída. Chorou em silêncio. E então ergueu o rosário quebrado, apertou o lenço ensanguentado de João Benedito e disse: Eu prometi viver. E vou viver, para que o mundo saiba o que fizeram aqui. Virou-se e desapareceu nas veredas, enquanto atrás dela, o sertão ardia novamente. Meses depois, começaram a surgir histórias. Peregrinos diziam ver uma mulher caminhando pelas estradas, curando feridos, levando esperança. Outros afirmavam tê-la visto ao norte, às margens do São Francisco, pregando entre pescadores. Alguns juravam que, nas noites de lua cheia, uma sombra feminina atravessava as caatingas, e o vento sussurrava: Chá Isabel, Chá Isabel. A Santa das Cinzas voltou. Ninguém soube dizer se era verdade. Mas nas vilas, nos sertões, nas feiras, o nome dela cresceu como reza e como lenda. E assim nasceu o mito da mulher que sobreviveu a 2 infernos: o fogo dos homens e o fogo da fé. Chá Isabel, a errante, a sobrevivente. A chama que o sertão não conseguiu apagar. Se você quer continuar acompanhando a jornada de Chá Isabel, sua aparição anos depois como símbolo de resistência e fé popular, não perca a parte 3. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe essa história para que a voz dos esquecidos ecoe através do tempo.